Estamos de volta com o TV Com Tudo Mais e chegou o momento do quadro Eu SA. Conosco mais uma vez a coaching Carolina Linhares. Tudo bem? Tudo jóia. Carolina, no programa anterior nós começamos a falar sobre planejamento pessoal, né? Marketing pessoal, já para o próximo ano, né? Isso. Mas qual é a ferramenta que nós estamos usando, que nós estamos nos baseando? Então, exatamente, o nome da ferramenta é Plano de Marketing Pessoal. E o objetivo de trabalhar essa ferramenta é que é uma ferramenta um pouco mais profunda do que simplesmente um planejamento. O objetivo é que a ferramenta, a gente possa olhar para a gente fazendo um autoconhecimento, olhar um pouco para o mercado que nós estamos inseridos, para depois então criar as nossas metas e as nossas estratégias para alcançar os nossos objetivos propostos. Então a gente começa analisando os pontos fracos e os pontos fortes. Exatamente. Inclusive eu trouxe uma imagem que mostra que no primeiro programa, que foi o de terça-feira, que nós falamos sobre plano de marketing para 2013, nós já trabalhamos o Conheça-te a Ti Mesmo, que era a elaboração de missão, visão, valores e política pessoal. Inclusive está no blog carolinalinhares.com e várias pessoas acessaram e estão fazendo suas tarefas. Então quem não fez não tem problema, pode acessar aí no blog. E depois continuar nos acompanhando. E depois continuar nos acompanhando. Está lá, está à disposição e está a tarefa para que as pessoas possam dar o mergulho no seu eu. Certo. Hoje nós vamos então trabalhar duas etapas, que são: conheça suas forças e fraquezas e conheça seu mercado. Né? Então, voltando aqui à questão das forças e fraquezas, né, o que acontece? Eu preciso conhecer quais são os meus pontos fortes e os meus pontos a serem melhorados. Né? A partir disso, como é que eu vou fazer? Então as pessoas questionam, como é que eu vou conhecer os meus pontos fortes e meus pontos fracos? E de fato não é tão fácil assim a gente conhecer, porque nós sabemos que às vezes a maneira como eu me vejo é diferente. Do que como as pessoas nos veem, né? Exatamente. É verdade. E então, o que eu proponho? Eu propus várias perguntas, lá no site também tem, então é só acessar, conheça meus pontos fortes e fracos, e eu propus várias perguntas para cada área de sua vida. Então, por exemplo, para a área do conhecimento, tem a pergunta sobre quais atividades, conhecimentos as pessoas procuram você, seja no trabalho, na família, com os amigos ou na faculdade. Então é mais fácil tu responder quais são os conhecimentos que tu domina. Sim. Então, isso eu estou trabalhando meus pontos fortes. Quais são os conhecimentos que eu domino e que as pessoas me procuram para saber sobre esse conhecimento? Então, aí eu vou colocar lá na minha matriz SWOT, que eu vou apresentar em seguida, quais são, o meu ponto forte, então, que responde essa pergunta. Ponto forte e ponto fraco junto? Também, se por acaso ela já reconhecer que nesse item tem um ponto fraco, né? Então ela já coloca também o ponto fraco. Que as pessoas reclamam ou observam e comentam com ela. Exatamente. Então, né? Quais os assuntos você domina? Você pode usar esses conhecimentos para desenvolver novas atividades? Então, o que acontece? Às vezes eu domino um assunto, psicologia, por exemplo, mas eu não posso usar esse conhecimento para desenvolver novas atividades. Eu não sei como utilizar esse conhecimento. Então, ele entra no meu ponto fraco, né? Então, tem várias perguntas para várias áreas. No slide seguinte, eu também apresento uma outra área, por exemplo, relacionamento. Como você é conhecido pelas outras pessoas? As pessoas ou procuram ou a evitam, né? Então você vai responder e isso vai formando então a tua matriz. Também família, trabalho, amigos, de uma forma geral. Né? Quando eu estou falando dos meus pontos fracos e dos meus pontos fortes, eu estou falando do contexto a qual eu estou inserido, né? E assim vão ter várias perguntas para que as pessoas possam estar seguindo essa questão dos seus pontos fortes e dos pontos fracos. Sendo assim, seguindo aquele esquema e seguindo o que eu estou sugerindo de aspectos de sua vida, você vai conseguir fazer uma matriz dos seus pontos fortes e seus pontos fracos. De cada área. Que é toda essa sequência que a gente falou agora. Toda essa sequência que nós falamos agora, exatamente. E também é importante, Carolina, analisar o mercado, né? O porquê que é importante, Exatamente. Além de tudo isso, analisar os pontos fracos e os pontos fortes. Então, analisar os pontos fracos e os pontos fortes é a segunda etapa do nosso plano de marketing pessoal.
Analisar o mercado é a primeira, a próxima etapa, é a terceira etapa. Depois que eu saio de mim, né, tiro o foco então agora de uma análise, já fiz a minha missão, a minha visão, eu vou então agora analisar o mercado que eu estou inserido. Para quê? Para saber como é que esse mercado está mudando e o quanto que eu estou mudando com ele. Se eu estou acompanhando ou não. Se eu estou acompanhando a mudança ou não. Por quê? Qual é o objetivo disso tudo? O objetivo é eu criar um plano para o meu 2013. Sim. Então eu tenho que conhecer esse mercado a qual eu estou inserido, né? E aí, lá também na etapa do mercado, eu coloco várias áreas da vida, né? Que, por exemplo, finanças é uma das nossas áreas muito importantes para concluir um planejamento. E aí, eu também estou sugerindo algumas perguntas para que eu possa responder e facilitar de como que eu respondo a questão do mercado. Na matriz SWOT, quando a gente fala de mercado, a gente está falando das oportunidades que a gente tem e das ameaças. Quando eu estou falando de mim, eu estou falando dos meus pontos fracos e dos meus pontos fortes. Quando eu estou falando de mercado, eu estou falando quais são as oportunidades que o mercado me oferece e quais são as oportunidades, as ameaças que o mercado também me oferece. E aí, por exemplo, no quesito finanças, então, no mercado existem novas regras, leis ou outras informações sobre finanças que podem aumentar os meus rendimentos? Eu vou responder essa pergunta e eu vou então transformar conforme a minha resposta se isso é uma oportunidade ou se é uma ameaça, né? Como sabe quando é melhor como você sabe quando é o melhor momento para realizar certas despesas ou poupar? Eu posso responder aqui. Eu não sei. Gente tem dúvida, né? Exatamente. A hora certa de investir em si mesmo. Né? Exatamente. Então ele vai colocar, eu não sei. Ótimo, porque esse não sei depois vai ter um porquê, né? Bom, a partir disso, aqui também são outras perguntas de outra situação da sua vida. Estão todas no blog, gente. Os exercícios estão lá. É só vocês acompanharem e fazendo que dentro de algumas semanas a gente vai estar com o planejamento de 2013 pronto. Então as pessoas vão poder acompanhar o passo a passo e lá no final daí como é que vai ser, na hora de avaliar mesmo. A partir de agora, a próxima imagem, ela mostra... O que eu faço? Eu boto a minha área do conhecimento, né, da vida. Então, por exemplo, conhecimento, essa é a matriz SWOT do conhecimento. Eu coloco as forças que saíram daquelas respostas que eu fiz através das perguntas, as fraquezas, que aqui é o meu eu, né? Esse aqui é o mercado. O que eu respondi naquelas perguntas e que então apareceu como oportunidades e ameaças. Eu jogo na matriz. Claro, a gente está vendo aqui sugestões de respostas, né? Exatamente. Mas aquelas pessoas que acharem, nossa, eu estou lendo isso e eu não sei, né? Falar desta forma, escrever desta forma, ou externar, né? Isso que eu estou sentindo, o que eu penso sobre mim. Tem importância isso? Da forma com que a pessoa escreva ou não? Na verdade, eu estou totalmente disponível e estou respondendo. As pessoas estão entrando no blog, estão fazendo comentários, estão fazendo perguntas. Então, se você ficar com dúvida, pode mandar uma pergunta, um comentário que eu ajudo. Embora lá tá passo a passo, tá bem... tem um esquema bem mastigadinho, mas eu também posso contribuir. Mas eu percebo assim que é necessário que cada um seja muito sincero, né, com as suas respostas. Exatamente. Não só sincero, como eu diria assim, com vontade de fazer acontecer. O coaching é um processo de ação. Muitas vezes, até houve um comentário no blog muito interessante, onde a pessoa disse, mas isso vai exigir um tempo, isso não é tão fácil como fazer um plano de metas só. Exatamente. Exige um tempo, mas não é um tempo muito extenso do seu dia. Eu garanto que você responde isso em 10 minutos, né? Não tem problema, assim, não é um tempo que vá realmente te tirar de outra atividade. E é 2 vezes por semana só por enquanto. Exatamente. Também, né? Agora, o que eu posso garantir é que a partir do momento que tu mergulha na ação, o teu resultado vai ser outro. Então, se tu fizer de fato um planejamento de marketing pessoal para 2013, eu te garanto que os teus resultados de 2013 vão ser diferentes. Então, essa é de fato o que nós estamos impulsionando as pessoas a fazerem. E o processo, realmente, muitas pessoas no começo se assustam um pouco, acham complicado, mas quem já passou por isso diz que a vida muda. Muda total. Muda total, assim, eu atendi já centenas de pessoas e continuo atendendo bastante pessoas e que todas dizem assim, a vida antes do coaching, assim, um divisor de água, né? E a vida depois do coaching.
Tá? Só pra gente finalizar aqui, tem mais uma imagem que ali então no blog tem bem explicado, a gente vai fazer depois então a avaliação. Entendeu? Porque como é que eu vou avaliar para saber o que vai depois? Tudo isso vai se transformar nos meus objetivos para 2013. O objetivo de dar esse mergulho é de eu transformar isso nos objetivos para 2013, depois eu transformar em metas e depois em plano de ação para eu... Tem número para tudo, Tem número para tudo, mas está tudo explicado no blog em como fazer, tá? Então, no caso, eu vou agora dar uma pontuação para magnitude, que a magnitude é a importância que eu dou para essa minha força. Tá. E uma nota também para a importância, que é a importância que o mercado dá para essa minha força. Então, só para vocês terem ideia, nesse exemplo, sou referência entre meus amigos e familiares para compartilhar informações sobre marketing. A magnitude a máxima é a 3 e a importância a máxima é a 3. É muito importante isso para o mercado também. Então, eu tenho uma relevância 9. O que é isso? Isso é um dos pontos mais, vamos dizer assim, o 9 é o maior aqui, né, nesse quadro. É um dos maiores pontos que eu vou potencializar no meu planejamento de 2013. Porque ele é muito importante e tem muita magnitude. Né? Então, gente, não é difícil, é só tirar esses 10 minutinhos, seguir o exercício. O peso tá tudo lá, né? É só entrar no site. Só entrar no site. Seguir o exercício, fazer, e se tiver dúvida eu ainda vou ajudá-lo a responder. Que bom. Então, todas as terças e quintas-feiras você estará aqui conosco. Exatamente. Obrigada, Carolina. Obrigada mais uma também. vez. Este foi o quadro Eu SA. Na próxima terça-feira tem mais para você.